Desde que eu me entendo por gente, que eu comecei a cuidar do meu cabelo, eu já cometi muitos erros capilares. Daria, assim, uma série aqui no canal. Mas tem um erro deles que foi crucial, assim, eu entender e mudou meu cabelo da água pro vinho desde que eu entendi esse erro. E é também um dos erros que eu mais tento conscientizar a minha audiência. Vamos bater esse papo? A criadora de conteúdo, você está muito chique. Porque eu acabei de chegar de uma gravação pra TV. Vocês acreditam? É a segunda gravação, praticamente menos de um mês, convidada aqui por uma emissora. Nada a ver com cabelo. Dessa vez é a ver com moda. Porque eu trabalho com moda também, né? Sou formada em moda, minha atuação principal é moda. E aí, eu tô aqui cansadíssima, porque eu fui de salto. E fazia muitos anos, não vou falar nem tempo, fazia muitos anos que eu não usava salto. Então meu pé tá daquele jeito. Acabei de chegar, então o cabelo assim tomou um solzinho, um vento, fui pro centro, foi uma loucura. Quando eu comecei a alisar o cabelo, isso a partir dos meus 15 anos, foi quando minha mãe me autorizou a alisar. Eu comecei fazendo alisamento, mas assim, praticamente só abria os cachos, não alisava e voltava de novo. Desde essa época, desde os meus 15 anos, ou seja, mais de 10 anos que eu aliso o cabelo, eu comecei numa saga. Era praticamente minha meta de vida. Girava em torno disso, quando se tratava de cabelo, claro. Mas assim, quando se falava em cabelo, essa era a minha meta, ter o cabelo mais liso possível. Eu queria aquele liso, chapado, escorrido, a todo custo, não importava. Tanto que eu já falei pra... E aí depois eu ainda queria ele preto. E calma, você vai entender toda a minha linha de raciocínio, fica até o final. Nisso de eu querer esse cabelo liso e preto, a qualquer custo, eu fazia alisamento toda semana. Toda semana. Eu pegava um alisante, sei lá, na segunda-feira, alisava. Vi que não ficou liso, escorrido. Chegava no sábado, no domingo, eu tacava outro alisante. Aqueles alisantes baratos, de farmácia, vários. O pessoal ia dizendo, ó, tem um da Esfera, que é da Nasca, inclusive. Quando eu fui lá na fábrica, eu falei pra eles, ó, já usei esse produto. Aí o pessoal dizia, esse daqui é forte, alisa qualquer cabelo. Taquei, sem fazer teste de mecha, sem fazer nada. Só taquei no cabelo. Alisou mais que os outros, mas já tinha uma base de alisamento também. E eu ficava nessa, e tome fonte de calor, tome secador. A minha meta, o meu objetivo era ter aquele cabelo chapado, não importava. E aí eu acho que meu cabelo foi muito guerreiro, porque em outras épocas, outros cabelos não teriam aguentado metade do que esse cabelo aguentou. Então eu acho que eu sou muito forte, não só como pessoa, mas até o meu cabelo também é. Ele herdou um pouco dessa herança, sabe? Forte. Quando eu migrei pro Enê, vocês acham que isso mudou? Isso triplicou. Principalmente quando eu comecei a ver no YouTube vídeo de pessoas, antigamente não tinha muito conteúdo assim não. Só tinha vídeos de transformação, parecia aqueles slides. Primeira aplicação, segunda, terceira, vigésima. Por isso que quando eu entrei no Enê, eu já entrei sabendo que iria demorar mesmo, tô nem aí, vamos fazer o que tem que fazer. Fiz 40 aplicações, eu não... É porque, por isso que pra mim é muito estranho hoje vocês fazerem 5 aplicações e ficar arrancando os cabelos achando que o Enê não tá alisando. Porque eu venho de uma época que a gente sabia que demorava mesmo, assim, 25, 30 aplicações. Então eu já entrei sabendo. Mas a minha meta era chegar nesse liso que eu tenho hoje. Mas aqui a gente tem uns parênteses, tá? E isso eu não podia ver uma ondulação sequer. Você vai ver, talvez não esteja vendo tanto, não sei como é que tá aí na câmera. Mas aqui eu tô com a ondulação, aqui. Se eu for abrir aqui dentro também, vocês vão ver. Eu dei uma chapinhazinha porque eu fui aparecer na TV e a minha raiz tá alta, porque já tá mais de 30 dias sem retocar. Então eu ia aparecer na TV, eu dei uma chapinha bem meia boca, né? Dá pra ver. Mas essas ondulações, na Michaele de 5 anos atrás, ela não estaria. Eu estaria tacando alisamento. E isso me levou a um cabelo que sim, era liso. Meu cabelo era muito liso, colado no casco da cabeça. Lisão, chapado. Mas também não tinha volume, não tinha elasticidade, não tinha um caimento tão bonito. Mas o principal era essa falta de volume. E eu sempre tive muito cabelo. No início, eu fiquei achando legal, porque eu sempre tive muito cabelo. Queria ter o cabelo mais comportado, mais alinhado. Depois de um tempo, eu comecei a ficar achando aquele cabelo tão minguado. Aquele cabelo tão... não tava correspondendo ao que eu gostava de verdade. Eu gosto do volume, né? Eu gosto dessas coisas um pouco mais exageradas, assim, um cabelo mais volumoso, uma sobrancelha mais cheia. Eu gosto. O outro ponto foram as pontas. As pontas me incomodavam bastante. Era aquelas pontas retonas, pichada, que não tinha caimento, ela não curvava, ela não ficava bonita. Enfim, aí esse combo de cabelo sem volume, com as pontas retas, cabelo desmiliguido, chapado. Ok, cheguei no liso que eu queria. Mas a que preço? Meu cabelo
Vocês até falam muito isso hoje. Você está na sua melhor fase capilar. E eu concordo 100%. Sem sombra de dúvida. Desde que eu entendi esse excesso de alisamento, de que o alisamento em excesso é extremamente prejudicial para o seu cabelo, para o seu couro cabeludo e para a beleza do seu cabelo, eu passei a diminuir essas aplicações, mas o que já estava liso não tinha o que fazer. Então eu tive que começar todo um processo de cultivar esse novo cabelo. Então esse cabelo aqui, ele cresceu muito esse ano, né? Agora em 2025 foi o ano que ele deu um boom assim de crescimento significativo, porque antes eu tava mantendo ele curtinho e fui tirando todo aquele alisamento. Eu fui tirando aquele excesso de alisamento. Ele continua um cabelo alisado. Ele continua um cabelo alisado. Porém, é um novo alisamento. É uma nova fase de alisamento. Então eu tive que cortar ele aqui curtinho. Eu queria tirar a franja também. Eu tava de saco cheio da franja. Fiquei com preguiça. Então eu tive que cortar, deixar ela crescer. Quando ela chegou aqui, eu fui cortando, diminuindo. Aí chegou a hora que ela chegou aqui. Eu digo, é aqui mesmo que eu vou torar. Torei ele aqui e comecei a deixar crescer. Isso já tem uns 2 anos e 8 meses, mais ou menos, desde que eu fiz esse corte, o menor corte, assim, que ele chegou nessa altura. Tem fotos aqui, já coloquei vídeos, enfim. E pronto, de lá pra cá foi pra cultivar esse novo cabelo. Além dos novos cuidados, passei a ter que responder na saúde do meu cabelo, né? Esse cabelo mais encorpado, nesse cabelo com um caimento mais bonito. Claro, esses novos cuidados também vieram nessa nova fase. Ter reduzido a quantidade de alisamento foi um dos pontos determinantes, assim, pra eu chegar nesse resultado de um cabelão. E de um cabelão do jeito que eu acho bonito. Porque aqui eu acho que é importante. Tem gente que gosta do cabelo boi lambeu, escorrido, colado na cabeça. Eu já tive essa fase também, né? Como eu falei pra vocês. E depois eu comecei a não me reconhecer tanto. Senti falta do meu volume. Eu senti um incômodo em ter aquelas pontas espichadas. Eu queria que o meu cabelo fosse alisado, mas ele tivesse um caimento natural, que eu não precisasse ter que ficar modelando essas pontas. Eu queria deixar esse cabelo secar, natural, sair, viver, olhar pro espelho e me reconhecer com ele, gostar. E ter esse cabelo que eu olho e digo, poxa, eu tenho um caimento natural. Às vezes não tem quem diga que ele é alisado. Era isso que eu queria. E se eu quero que o cabelo não pareça ter alisamento, pro meu cabelo, um dos pontos foi ter que reduzir o alisamento. E esse reduzir o alisamento, obviamente, ele trouxe essas vantagens estéticas e de saúde também pro meu cabelo. O cabelo tá muito mais forte. Eu consigo passar pelos perrengues da vida sem ter quebra, porque ele não tá saturado de química. Então é um cabelo que tem mais saúde. Quanto mais química, menos saúde seu cabelo tem. Ah, mas você é alisado e tá falando isso. É, porque eu falo a verdade. Diferente de outras pessoas que romantizam o alisamento, que diz, o Enê, eu amo o Enê, é a química que eu adoro. Vivo aqui falando pra vocês, mas eu também não sou romântica ao ponto de dizer, ah, não danifica. Não... Gente, danifica a química. Então, depois que eu passei a ter esses cuidados, meu cabelo ficou muito mais saudável. Claro, tem os pontos positivos, né? De mais saúde, muito mais resistência a dano. É um cabelo mais encorpado. Umas pontas com caimento muito mais natural, mas eu tive um preço a se pagar que talvez nem todo mundo goste. Minha raiz tem ondulação. E aí, qual que é o problema disso? A minha raiz tem ondulação, mesmo quando eu tô aqui ela não tá tanto, porque como eu falei, eu fiz uma chapinha bem meia boca, mas deu uma disfarçada. Gente, um ponto importante, tá? Eu falei de gravar a matéria. Quando eu gravo aqui pra vocês no YouTube, eu não me importo com essa raiz. Quando eu saio pra viver, eu não me importo. É porque eu ia, né, gente, vou aparecer na TV, vocês querem que eu esteja como? Eu quero estar mais impecável possível. E como a raiz tá alta mesmo por conta dos alisamentos que já tá sem tempo, por isso que eu fiz. Mas em dia a dia normal, eu não faria isso. Da última vez eu fiz uma matéria também, eu só modelei as pontas, nem fiz a raiz. Então é uma coisa que eu consigo viver com esse problema da raiz alta. Mas o fato é, mesmo que eu esteja em períodos de retoque, a minha raiz, ela tem sim ondulação. Ela fica, às vezes, uma ondulação aqui em cima, fica uma parte mais alta, ondulação aqui na parte de dentro. Tanto que quando eu mostro minha raiz, é comum que muita gente vê assim, ai, pô, a pessoa já me coloca como uma coitada, assim, ai, poxa, eu também sofro com isso, meu cabelo também não alisa a raiz, como se eu estivesse sofrendo com isso. Não é que ele não alisa a raiz, eu já tive a raiz bem lisinha, mas é porque eu não quero mais. E claro, mesmo na minha época dela bem lisinha, tinha ali uma ondulação, né? E aí isso ficava também me fazendo retocar mais, porque eu não podia ver uma ondulação. Gente, era uma neura mesmo, era uma neura. Eu não podia ver uma ondulação no meu cabelo que eu queria tacar Enê. E aí eu trouxe o vídeo aqui pra vocês de que o liso perfeito não existe. Principalmente se você, assim como eu, tem
um cabelo que é muito cacheado, que tem um cabelo crespo, que tem um cabelo grosso, resistente a alisamento. Então, uma ondulação ou outra vai ficar. Então, mesmo no meu auge de alisamento, sempre tinha uma ondulação ou outra na parte de dentro, que só se a pessoa abrisse o meu cabelo que ela ia ver. Mas ainda assim eu me incomodava, ainda assim eu queria alisar. Hoje eu desencanei disso, não me incomoda tanto. Se eu quero sair, quero ele baixinho, aí eu faço uma escova rotativa, eu faço uma chapinha e tá tudo certo. Tem esse preço a se pagar, que tipo aquela raiz chapada, não vou ter, não vamos estar tendo. Agora, mais saúde, mais balanço, caimento mais natural, um cabelo mais encorpado, mais cheio e com menos possibilidade de quebra, isso eu tenho. E aí eu vejo isso hoje, né? Claro, o cabelo longo ele dá mais trabalho, ele resseca com mais facilidade, mas eu fico besta o quanto que ele responde, o meu cabelo no geral, né? O quanto que ele responde mais fácil aos cuidados. Claro que eu também tenho uma rotina de cuidados regrados quando eu posso, mas em momentos que tá difícil, por exemplo, vocês veem que eu sempre mostro aqui pra vocês os desafios, os perrengues. Poxa, viajei, não consegui dar conta de retoque. Fiquei doente, não consegui dar conta. Trabalho, tive muito trabalho naquele período, não consegui. Eu sempre mostro essa realidade pra vocês. Mostro como que o cabelo tá reagindo a essa loucura do dia a dia, desses imprevistos, porque a vida não é linear, ela não é assim, ela é assim. Entendeu? Então eu sempre compartilho aqui com vocês, mas eu acho que ele responde muito mais rápido, muito mais fácil do que na época que eu vivia tacando alisamento nele. Esses dias, mas até postei aqui no shorts, eu lavei meu cabelo, eu tava na fase me recuperando, tava uma semana sem lavar o cabelo, lavei o cabelo com shampoo e condicionador, o cabelo ficou impecável, ficou lindo, maravilhoso. Por quê? Toda a rotina de cuidado que eu já tenho, o cabelo com menos química tem mais saúde, ele responde muito mais fácil aos cuidados. Responde muito mais fácil a uma máscara, a um produto, do que quando ele tá saturado, sabe? Então, quando você satura o seu cabelo de alisamento, já tem um alisamento, daqui a pouco eu taquei uma descoloração, depois eu me arrependi, taquei uma tinta, depois eu vim com uma progressiva, depois desisti disso tudo, decidi usar Enê. Olha o histórico de química que o seu cabelo tem. Você acha que o seu cabelo vai ter a naturalidade, o caimento, a saúde, principalmente, de um cabelo com menos química? É muito difícil. E é um processo até você limpar o seu cabelo, né? Limpar dessa química, que foi o que eu fiz, né? Meu cabelo tinha um monte de coisa nele. Daí eu tive que passar tempo, sair cortando e ficar só no Enê. Daí eu taquei, saturei ele de Enê e tive que reaprender a fazer essa transição no Enê, que é de muito alisamento para menos alisamento. E aí hoje eu estou com o cabelo que eu tenho hoje. Eu acho que a gente não podia encerrar o ano sem esse conteúdo. Eu amo trazer essas reflexões pra vocês, essas experiências. De verdade, eu queria muito ter ouvido isso. Nossa, teria feito tanta diferença se ao invés de tanto vídeo de alisamento, eu tivesse tido acesso a conteúdos de olha, vamos pensar na saúde do cabelo também, porque de nada adianta um cabelo liso sem saúde, cabelo liso que tá quebrando, um cabelo liso que tá opaco, sabe? A gente se sente bem quando a gente olha pro nosso cabelo e vê que ele tá saudável, não importa o tamanho. Teu cabelo tá curtinho, saudável. Gente, não tem coisa melhor. Você se olha no espelho e você se sente glamurosa, mesmo sem ter um pingo de maquiagem na cara. Você olha e vê aquele cabelo bonito, saudável, sabe? Você se sente bem, independente do tamanho desse cabelo. Independente da química que você use, se usa ou não. Então eu queria muito ter tido, na época, acesso a esses conteúdos que eu trago hoje pra vocês. Então talvez é por isso que eu me pego tanto trazendo esses vídeos, né? Eu trago resenha, como outras blogueiras fazem. Eu trago conteúdo sobre cronograma, como normalmente outras criadoras de conteúdos costumam fazer. Sim, mas eu gosto de trazer essas reflexões porque eu acho que elas são as responsáveis por virar a chavezinha na nossa cabeça, sabe? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de dar seu like, se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrita, super beijo. Até a próxima. Tchau!